Oi pessoal, tudo bem com vocês? Evana Ribeiro aqui. E esse vídeo, ele não estava previsto. Eu estava programando os vídeos da semana para falar sobre o carnaval, sobre a minha relação ou não relação com o carnaval e compartilhar um texto, um dos poucos textos que eu escrevi que tinha o carnaval como pano de fundo. Em boa parte dos textos que eu escrevi, o carnaval ou era mencionado ou simplesmente não fazia parte da história. Mas tinha esse trecho que, na verdade, não é um texto só sobre carnaval, mas era uma cena de uma das novelas que eu escrevi há, acho que há uns mais de 10 anos. E não chegaram a ser publicadas online em lugar nenhum. Então esse flashback é um dos que eu mais gosto e aí eu resolvi compartilhar aqui no canal, também como uma espécie de tira-gosto do que é essa minha novela, né? E aí tava tudo certo, tudo lindo, maravilhoso na minha cabeça, só que eu não encontrava o manuscrito em lugar nenhum. Eu peguei o HD externo, que inclusive tá aqui sempre comigo, olhei os drives, os drives na nuvem que eu tenho e nada de encontrar. Eu só achava uma sinopse que eu tinha escrito muito antes de escrever o texto completo. E eu pensei, pronto, lascou, perdi um bom tempo de trabalho. E assim, claro, se eu tivesse perdido de fato, eu ia fazer de novo, porque eu gosto muito da história e eu já vinha pensando em revisar alguns pontos dela que já não faziam mais tanto sentido para mim. Mas o conjunto da obra no geral eu gostava muito e ia ficar muito triste de perder. Ia começar do zero e fazer melhor só de raiva, com certeza. Mas eu tava ficando meio tensa de ter perdido esse material. Além do que é um registro de uma época, né, de um período que eu estava muito prolífica, vinha de uma época que eu escrevia web novela no Orkut, mas essa não está escrita em formato de roteiro, eu fiz em texto corrido mesmo. E eu, poxa, estava bem tristinha mesmo com a possibilidade de ter perdido. Vocês já entenderam, né? Mas eu não me dei por vencida. Fui buscar nos registros da BN, nos registros do registro de obras, ele não estava em lugar nenhum. Era como se eu nunca tivesse nem escrito aquele negócio. Mas depois de muito caçar, eu encontrei num drive antigo, pesquisando pelo computador, que o tablet, infelizmente, não me valeu nessa hora. Triste. Mas assim, para meu alívio, eu consegui encontrar o texto na íntegra, bonitinho, e vou conseguir compartilhar com vocês. E lembrei também de um outro material, que na verdade é um texto que eu publiquei num dos meus antigos blogs, que é uma página de diário, meio que uma crônica, sobre um bloco de carnaval que eu descobri num período que eu estava querendo descansar. Mas isso vai ficar para outro vídeo em que eu falo da minha relação com o carnaval. No próximo, eu compartilho só o trecho, né, a cena envolvendo o carnaval como cenário que veio dessa minha novela. Chamo de novela porque ela não é extensa o suficiente para ser considerada um romance, mas fica ali pelo meio. E a grande lição que eu tiro disso, algumas grandes lições que eu tiro desse momento, eu quase perdi material. Registre tudo. Assim, terminou de escrever, manda para registro. Salve em todos os lugares e registra. Porque, inclusive, foi bom não ter publicado sem ter registrado. Eu não lembrava que eu não tinha registrado, né? Então, sempre bom. E hoje está muito facilitado, graças a Deus, a gente consegue registrar na Biblioteca Nacional via Gov. E a taxa para o registro de pessoa física é só R$20, continua sendo R$20. É rápido, não precisa sair de casa. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, precisava ou me deslocar
para uma, vamos chamar de sucursal, né, da BN em Recife. Eu fiz isso, acho que uma vez, para registrar um roteiro. Ou teria que mandar via carta registrada lá para o Rio de Janeiro. Ou esperar ter a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro para registrar pessoalmente lá na BN. Mas hoje, graças a Deus, está tudo facilitado e digitalizado, então a gente não precisa sair de casa. Então quem mora longe, quem mora principalmente fora da região metropolitana, eu ainda, graças a Deus, estou aqui na RMR, na região metropolitana de Recife, mas poderia ser mais complicado, né? 2. Estou considerando seriamente em publicar tudo de uma vez, assim, fazer pequenos reajustes, mas não deixar esse material todo preso. Eu estou sentindo a necessidade de realmente jogar para o mundo todas as produções que eu fiz entre 2007 e, vamos botar aí, 2018, bastante material, bastante coisa, e publicando paulatinamente. Primeiro, assim, fazer pequenos ajustes, mas não mudar muito a história, porque eu entendo que o que foi escrito naquela época é um registro daquela época. A única coisa que realmente vai ter uma mudança substancial, eu acredito, seja a primeira web novela que eu fiz para o Orkut, que chamava A Imagem e Semelhança, e eu estava trabalhando numa nova versão com outro título, reduzindo a quantidade de personagens, porque eu estava considerando transformá-la em audiodrama. Mas aí eu fui escrevendo em prosa e foi ficando legal. Eu não concluí ainda, mas é algo que eu pretendo fazer mais para frente. Acho que ainda em 2026. E esse provavelmente vai ser o único ou um dos poucos textos que eu vou lançar digitalmente, que vai estar praticamente 100% diferente do que foi na época do Orkut. Não sei se vou publicar de novo os originais. Às vezes bate uma certa vergonha, insegurança, etc. Eu era uma menininha na época, né? Eu tinha só 19 anos, pouca experiência de vida, mas o que foi escrito foi escrito. E é um registro de como eu criava naquela época, de como eu pensava. E eu acho que é interessante ter esses registros, né? Por mais que bata uma certa vergonhinha. Mas é como se fosse olhar para uma outra versão de mim, né? Então, muito provavelmente ao longo de 2026, todos os meus trabalhos criativos vão estar publicados. Provavelmente todos na Amazon, porque tem a possibilidade de colocar no Unlimited e ficar lá para quem quiser ler, né? Então, por enquanto foram essas duas lições que eu aprendi. E, claro, eu publicando, é como se eu tirasse aqueles projetos do meu sistema, tipo, foram para o mundo. E outras histórias podem surgir. Eu posso me sentir mais tranquila para criar coisas novas. Isso pode ser coisa da minha cabeça, mas é um negócio que me ocorreu, né? E eu acredito que faz um pouco de sentido. Em vez de ficar pensando naquilo que foi escrito, mas nunca foi lido por outras pessoas, que nunca foi lido, nunca foi criticado nem nada, solta lá de uma vez e deixa o texto encontrar o público dele. Né? E é isso. Termina esse vídeo respirando aliviadíssima por ter conseguido encontrar o manuscrito dessa minha novela chamada Testamento. E logo logo vocês vão poder ouvir, lido por mim, um trechinho, né, uma cena desse texto. Até o próximo vídeo.